Um cenário de conflito, falta de educação, mas mais do que isto, eu acredito que estamos reconstruindo um estado anárquico. Quando eu me deparo com uma comunicadora compartilhando não apenas a sua opinião, mas incitando a falta de conhecimento e o erro, me deparo com uma comunicadora informando com um tom de sátira que uma comunidade sunita deveria estar morta, quando coloca em dúvida por que mísseis que não têm efetividade e que não matam sunitas. Abro o Doctor TV com essa narrativa porque tive o grande prazer de estar no Catar por inúmeras vezes, por conhecer este povo maravilhoso e essa cultura sunita que me conquistou. Gosto muito de sempre compartilhar o que aprendi lá. Não aprendi apenas técnicas, não aprendi apenas experiências de outros profissionais da saúde, mas eu aprendi o respeito, a diplomacia, a fraternidade que esse povo compartilhou comigo. E não posso me calar ao ver que uma comunicadora sem conhecimento algum vai a público e incita o conflito. E mais do que isto, faz sátira. Por que o Irã atira tantos mísseis se não mata ninguém? Como se fosse algo vão, como se fosse algo sem qualquer brilho. Falamos de vidas. Eu gostaria de fazer um pequeno popurrí, relembrando. Então seria como se eu estivesse colocando: por que os trens estão partindo para Auschwitz vazios? Como assim? Por que não enchemos os trens para Auschwitz? Será que estamos vivendo num estado bárbaro? Falta de formação? Cultura? Eu recordo que alguns anos atrás, algumas décadas, havia um senhor que ele caminhava pela USP, a Universidade de São Paulo, e ele sempre compartilhava experiências e falava sobre o direito. E esse senhor nunca teve oportunidade de estudar na USP. E um período, depois de muitos anos, ele compartilhando as suas experiências, outorgaram um título honorífico para ele. E acabou se concedendo um título de rábula, ou seja, aquela pessoa que ela acaba adquirindo conhecimento por intermédio da cultura e da troca de experiências e socializando. Será que estamos socializando com erro? Gostaria de abrir este programa com essa reflexão. Hoje teremos um grande privilégio de ter a gestora da Unifael, que vai compartilhar conosco o que essa grande instituição tem feito pela educação no Rio Grande do Sul. Não somente nesse estado, mas tem transformado a educação brasileira. Pois como eu abri no início, a educação ela é muito mais do que ensinar o técnico. Ela é muito mais do que você transmitir aquela estrutura curricular, mas é você conseguir transmutar o conhecimento do cidadão. Gisele, muito prazer, é um grande privilégio ter você no Doctor TV. E para iniciar, eu gostaria que você compartilhasse, nós estávamos falando algo muito interessante aqui de Porto Alegre e que eu vivenciei em São Paulo por alguns momentos. Aonde está a Unifael em Porto Alegre? Boa tarde, Doctor. Então, a Unifael está dentro do Bourbon Shopping Valig, né, na CIS Brasil, bairro Cristo Redentor, no 4º andar, dentro do shopping, com a proposta, então, de entregar um ensino superior de qualidade aliado à conveniência de um shopping center. Hoje a gente sabe que no dia a dia, né, o cotidiano das pessoas costuma ser muito corrido, é trabalho, é compra, supermercado, é buscar filho na escola, é academia. Então, por que não associar isso tudo em um único lugar, ou pelo menos boa parte de tudo isso em um único lugar? A aposta da Unifael, sendo do Grupo Ser Educacional,
é que as pessoas, após um dia de trabalho, ao ir estudar, resolvam as coisas cotidianas todas em um único lugar. Incrível, Gisele. Eu recordo, eu tenho 43 anos, que quando eu estava estudando, alguns anos atrás, vamos pensar no início do ano 2000, eu estudava sobre os clusters. Eu lembro que Max Weber falava disso lá no passado, sobre cluster, aonde nós teríamos uma proposta, uma estrutura que oferecesse vários serviços para facilitar. Agora imagina trazer isso para a educação. Gisele, uma pergunta, quando vocês tiveram essa ideia aqui em Porto Alegre, que é um mercado bem diferente de São Paulo, porque São Paulo, a ideia de Open Mind é muito distinto. Vocês tiveram alguma dificuldade no início? Como é que foi implantar essa instituição dentro de um shopping? A proposta, o projeto em si, ele foi bem simples, né? A ideia partiu de realmente ser algo novo, não só para Porto Alegre, mas para a região sul. A Unifael, tanto em Porto Alegre quanto Florianópolis e Curitiba, estão dentro dos principais shoppings das suas cidades. Então, o projeto ele foi muito tranquilo e ousado ao mesmo tempo. O que hoje para a nossa cultura, que é algo que a gente vem desmistificando, é as pessoas levarem a sério que dentro de um shopping é possível encontrar uma educação superior de qualidade. Incrível. Eu gosto muito das ideias e projetos empreendedores. Eu acredito que é o momento, nós temos que quebrar esses paradigmas. Porque para quem não sabe, Porto Alegre é uma das capitais que mais tem shoppings. Ou seja, o gaúcho já está acostumado a ir para o shopping. E por que não ir para o shopping para estudar, para aprender? E ter essa facilidade. Gisele é um exemplo. Eu gosto muito de ir para shoppings, mas não para caminhar, mas para serviços. Eu já estou acostumado a ir no shopping para o quê? Eu quero saúde. Eu vou numa clínica no shopping. Então acabei me acostumando com isso. E saber que tem uma instituição de ensino deste nível no shopping, fiquei muito interessado também. E Gisele, quais são os cursos que vocês oferecem dentro desse cluster de serviços? Então, hoje a marca Unifael existe há 25 anos, né? Aqui em Porto Alegre a gente está no 3º ano, estamos nos desenvolvendo ainda. Atualmente, a graduação presencial a gente oferta o curso de Direito e de Enfermagem. Na modalidade à distância a gente tem aí mais ou menos 60 opções de curso. E quando a gente fala de lato sensu, então, pós-graduação, são 180 áreas distintas voltadas à atuação do mercado de trabalho. Muito interessante. E um ponto que eu não tenho como não pedir para que ela compartilhe conosco, estávamos falando nos bastidores e foi muito interessante, esse é um grande diferencial. Você poderia compartilhar com os nossos telespectadores? Nós estamos conversando um pouquinho, qual a sua opinião? O que você acha que o aluno necessita para ter sucesso na enfermagem, por exemplo? Sem dúvida, a teoria junto da prática, né? O nosso modelo pedagógico hoje, ele proporciona que desde o 1º semestre, o aluno tenha condições de começar a colocar em prática aquilo que ele vem aprendendo na teoria. Então, o nosso modelo, ele é bastante arrojado no sentido de provocar situações, projetos de extensão, aonde a gente coloca os alunos a praticar aquilo que eles estão vendo dentro da sala de aula. No modelo tradicional, antigo, né, a gente falava só de estágios ao final do curso, né, quando muitas vezes as coisas até esquecidas já foram. Então, é uma faculdade que ela está em constante movimento e trazendo muito o que a gente falava antes, né, dessa vivência real dentro da comunidade. Então, os alunos têm disciplinas que são teóricas e são convidados a participar fazendo ações de responsabilidade social no nosso entorno, em ONGs parceiras, em escolas, em associações dos bairros. Então, a todo momento, a gente tem uma atividade diferente onde o conhecimento adquirido pode ser colocado em prática. Mas muito interessante. Eu ia lhe perguntar um ponto agora, e você acabou respondendo de uma maneira muito brilhante sobre os grandes diferenciais que a sua instituição tem. Um deles, que para mim, que eu acredito que me toca muito, Daniel, por exemplo, que é estar dentro de um shopping, que para mim é um cluster de serviços, mas esse apelo social também é muito importante. Porque nós vivemos em um mundo hoje que as pessoas estão cada vez mais frias. Eu abri o programa falando em relação a uma comunicadora
que ela banalizou a morte de uma maneira muito fria. Ou seja, eu atiro mísseis, mas se eu não acerto, por que estou atirando? Até fiz um pequeno popurrí com Auschwitz, porque os trens estão vazios. E eu vejo em você essa sensibilidade e preocupação com o aluno praticar e poder amparar a sociedade que ele está. Como que funciona isso? Assim, explicando um pouquinho mais detalhado. Como são os projetos sociais de vocês aqui? Só faz sentido o aluno colocar em prática quando ele vivencia algo que é real, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de profissionais de todas as áreas. O curso é enfermagem, mas nós temos enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, biólogos. Então, isso proporciona que os alunos conheçam de áreas distintas, vivenciem essas disciplinas e sejam levados a campus para praticar essas mais diversas áreas. Hoje nós atuamos então com ONGs parceiras, né, onde a gente presta alguns serviços básicos, muito mais no quesito de orientação e também de procedimentos onde os alunos podem aplicar, como verificar pressão, como verificar níveis de diabetes, enfim. Essas questões básicas que seriam vistas provavelmente só no final do curso, a gente proporciona que a prática seja aliada à teoria desde o início. Então, a gente tem alguns parceiros, né, ali mesmo da Zona Norte, e estamos agora conveniando com a Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre, para que mais movimentos como esses sejam possíveis ser realizados. Mensalmente, a gente tem um cronograma de responsabilidade social, onde existem temas que são abordados e os nossos alunos, independente do curso que eles fazem, eles são convidados a executar um projeto junto da comunidade. O Setembro Amarelo, o Maio Amarelo, agora foi o meio ambiente também, né, o Dia do Meio Ambiente. Então, eles são convidados a criar soluções que, de alguma forma, impactem direto ou indiretamente o meio que a gente convive. Muito interessante. E uma pergunta, até eu tenho dúvida, porque no passado, eu quando iniciei a minha formação, em meados do ano 2000, eu lembro que eu tinha que fazer vestibular para fazer admissão, era um processo, era uma semana vestibular, provas, qualificação. Como que funciona hoje em dia? Como que o aluno, quero fazer o curso, quero fazer graduação, como é que funciona? É burocrático ainda, é prático? Como que é no ano de 2025? Hoje, então, o ensino superior está muito mais acessível do que há alguns anos atrás. A oportunidade está batendo na nossa porta a todo momento. O vestibular hoje ele é um vestibular simples, né? Onde na maioria das vezes a gente solicita que o aluno faça uma redação sobre um tema determinado e um tema atual, né? Para que tenha lá o registro, principalmente não é para avaliar se a pessoa sabe ou não sabe, mas para demonstrar que realmente ele está ingressando no ensino superior por vontade própria, né? A gente tem a possibilidade também de transferência, pessoas que se matricularam em alguma instituição e por algum motivo ou outro estão descontentes ou, enfim, pararam e querem retornar com uma nova possibilidade, a faculdade oferece ingresso via transferência, bem como utilizando nota do Enem dos últimos 5 anos, a melhor nota é utilizada para a prova, né, como o vestibular, e essa nota ainda, conforme a nota, ela ainda concede um desconto, um benefício diferente em termos de desconto da mensalidade. E também para quem tem já alguma graduação e deseja fazer uma segunda graduação, entrar num novo nível de conhecimento, faz via ingresso diplomado e começa a estudar de imediato. Muito interessante. Nossa, como mudou, como nós temos facilidades. Imagine, poder estudar dentro de um cluster que é um shopping, e um shopping de primeira linha, porque eu conheço, gosto bastante, lá tem alguns amigos do câmbio. Então, um shopping excelente, com uma gestão excelente e fácil de entrar. Então, não temos mais desculpas, mas eu não tenho como não perguntar também. Na minha época, eu lembro que para conseguir estudar, eu fiz um programa, ganhei uma bolsa de uma igreja americana, financiou toda a minha formação. Então, era uma burocracia para pagar enorme, era caríssimo. Eu lembro que mensalidade de 2, 3 mil reais. Qual é o cenário hoje, 2025? A pessoa quer começar a fazer um ensino superior.
como ela tem facilidade de pagamento, ela tem que fazer financiamentos bancários enormes, vender carro, casa. Como que funciona isso hoje? Eu acho que eu posso responder isso começando de uma forma bem descontraída. O que não tem solução hoje é a morte, né? Perfeito. Mas quando a gente tem objetivo, quando a gente tem foco, tudo se dá um jeito. Basta a gente priorizar e querer. Hoje em dia, comparado, né, a alguns anos atrás, a facilidade ela existe e ela é, por vezes, surpreendente, porque as pessoas têm como cultura achar que não é para elas, né? Que não teriam condições de estudar, por exemplo, em um campus educacional dentro de um shopping, pensando que é algo que é impalpável, que está longe da realidade social das pessoas. E o convite sempre fica, vai conhecer e vai tirar a prova real. Hoje em dia tu faz cursos aí parcelados em 60 vezes, 80 vezes, direto com a própria instituição de ensino. Diante dos imprevistos, tudo é negociável, porque para a gente, embora seja uma instituição privada que busque lucro, mas o importante, o nosso norte é a educação. O nosso foco nunca é desviado. Quando nós temos alunos que querem se formar, que têm isso como um desejo de fato de vida, o financeiro não vai ser o que vai impedir. Um exemplo foi ano passado, durante o período das enchentes, que muitos dos nossos alunos foram afetados, seja na sua casa ou no seu trabalho, sim, né? E a minha primeira medida foi, não se preocupem com o financeiro da instituição. Resolvam a vida pessoal, resolvam a questão do trabalho e aqui a gente negocia, mas não abram mão dos seus sonhos, porque se hoje o cenário é difícil, sem educação vai ser ainda mais. Mas muito interessante. Como eu falei no começo, né? A dificuldade que era hoje a instituição financia para o aluno. Então não há mais desculpas para informar que não posso fazer um curso superior. Lembro que lá no passado, quando eu estudava, eu tive que fazer financiamentos com bolsas internacionais e hoje você financia diretamente com a instituição de ensino. E um ponto eu gostaria de saber também, como é a instalação dentro de um shopping? O aluno, como é que eu exemplo os campos de vocês no shopping? Vocês têm um andar, como que funciona? Eu sou bem ousada a responder porque é um projeto realmente inovador, né? Onde está o campus, que é um campus de 3.000 metros quadrados, antigamente era o estacionamento do shopping, então o projeto foi todo construído de fato para que fosse um campus educacional diferente. Lá a gente tem então 6 laboratórios de alta tecnologia, né, onde todos os nossos alunos, as práticas que são desde o início do curso são realizadas dentro do campus, nos nossos laboratórios. São 18 salas de aulas. Temos uma sala de aula de metodologias ativas, aonde a gente faz com que os alunos estejam vivenciando tecnologia a todo momento, auditório, enfim, toda a infraestrutura que a gente está acostumado a ver de campos antigos ou de campos, né, espalhados, tudo isso dentro do Shopping Bourbon Valley. Muito interessante. Então, não há mais desculpa para não estudar. Então, você tem aquela mesma estrutura, muito melhor, dentro de um cluster completo de serviços. E eu tenho que reforçar que eu sou um dos clientes desse shopping. Vou querer conhecer com certeza. E quando a pessoa pode começar a estudar? Digamos que eu, Daniel, tenho interesse de fazer um curso superior novo. Esse interesse começou agora, a pessoa tem que aguardar, como na minha época, um semestre, ela pode entrar somente no começo do ano e meio do ano, que na minha época, que tinha que esperar 6 meses, ou isso mudou também? Então, Daniel, a gente tem que diferenciar um pouquinho, né, a graduação presencial da graduação EAD. O presencial nós já estamos com matrículas abertas, agora final do mês de junho a gente está encerrando o primeiro semestre, né? Mas no presencial a gente já está fazendo matrículas para o segundo semestre, onde as aulas iniciam ali até o dia 10 de agosto aproximadamente, e a gente ainda tem um período realizando matrículas. No EAD tem uma facilidade ainda maior. Eu faço minha matrícula hoje, dia 16 do mês seguinte eu já estou com acesso a todo o meu material, ao meu ambiente virtual e dando pontapé na minha formação profissional. Mas muito prático. Então você que quer estudar, não tem mais desculpa, consegue fazer matrícula em um mês, no próximo mês, no dia 16, já vai estar estudando,
Quem quiser no shopping pode ir para o shopping, tem aquele cluster de serviços. E algo muito interessante que me marcou. Por mais que eu sou um profissional da saúde, eu gosto muito da abordagem filosófica, isso vem de Avicena, e acredito muito nesse amor pelo conhecimento. E eu vejo uma profissional que demonstra esse amor pelos alunos, conhecimento e pela sociedade. Isso é muito importante. Eu acho que esse é um diferencial que nós temos que sempre colocar à frente de qualquer decisão. Como a Gisele colocou com muita propriedade, quando tivemos a grande dificuldade, primeiramente foi pensar nos alunos e não pensar na mais-valia. Eu gostaria, antes de fechar, que você compartilhasse uma mensagem para os alunos, sociedade, dessa imagem que você me transmitiu. Por mais que uma gestora, mas também uma pessoa que está com a visão responsável da educação e sociedade gaúcha. Certo. Eu gosto muito de ditados populares, né? E eu mesmo falava antes que, para mim, uma das coisas que mais me motivam em termos de ditado é: o dever conduz e o exemplo arrasta. Eu sempre levo para os meus alunos o exemplo da educação, porque a minha primeira formação, quando eu já estava formada, trabalhando, eu percebi que outros sonhos da minha vida talvez ficassem muito distantes de eu conseguir realizar. E eu então aproveitei uma oportunidade de mercado, fiz uma nova formação. Então eu tenho 2 graduações, hoje eu tenho 5 especializações, eu não paro e aproveito tudo que tem para acontecer. Para os alunos, todo início de semestre letivo que eu começo, eu falo que não vai ser fácil. A diferença é que a gente tem uma faculdade e um time profissional que não vai te deixar de desistir. Vai te acompanhar, vai te auxiliar, e eu uso muito a metáfora do GPS. A gente às vezes põe lá o caminho e vê uma rota inicial e às vezes chega no lugar, tem uma rua interditada, alguma coisa assim, mas o objetivo ele não muda, né? Então ele recalcula a rota, pode ser que chegue um pouquinho, leve alguns minutos a mais, assim como a nossa formação. Talvez a gente não consiga iniciar e terminar no tempo previsto, mas o objetivo ele não pode mudar. Então que venham, né, mudanças, recalcular a rota, mas que o objetivo final seja o diploma, a formação profissional. Muito obrigado. Que possamos colocar em prática o que escutamos hoje. Recordar que temos um grande cluster que agora tem não só os serviços tradicionais, mas tem formações de excelência na cidade de Porto Alegre. Dr. Daniel Dias Machado para o Dr. TV.